Bem-vindos ao programa Sapelpena Yemeni para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países da língua portuguesa. Xanana Guzmão vai ser distinguido com um grau de doutor honoris causa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie do Brasil. A cerimônia de atribuição está marcada para o dia 29 deste mês, reconhecendo o contributo de Xanana Guzmão para a promoção da língua portuguesa e para o desenvolvimento do ensino superior em Timor-Leste. O anúncio foi feito pela representante da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Resina Pires de Brito, após um encontro com o chefe do executivo esta terça-feira no Palácio do Governo em Dili. O importante desse dia é a autonomia que a gente confere a esses professores e à Universidade Nacional Timor-Leste, porque agora esses 13 doutores, que semana que vem se tornam doutores, podem levar adiante os mestrados e futuros doutorados em letras da Universidade Nacional Timor-Leste. O importante disso tudo é a autonomia e a capacidade que a gente tem agora de que esses professores sigam adiante sem a necessidade tão forte de internacionais ou de deslocamento de timorenses para outras partes do mundo para fazer então um mestrado ou um doutorado. A distinção insere-se na parceria de longa data entre a Universidade Mackenzie e a Universidade Nacional Timor-Leste, iniciada em 2001 durante o mandato do então reitor Benjamin Corte-Real. Para a instituição brasileira, Xanana Guzmão é reconhecido não só como estadista, mas também como homem da palavra, através da poesia, do jornalismo e do discurso político. Bom, por conta de uma parceria que a Universidade Mackenzie mantém com a Universidade Nacional desde 2000, por Xanana Guzmão ser, além do estadista conhecido por todos, também um agente da palavra. Então, tanto quanto poeta, como nos seus discursos, quanto da prática que ele tem, né, das crônicas jornalísticas que ele fez ao longo do tempo, isso também confere a Xanana, né, a possibilidade de ter um honoris causa na área de letras. A proposta para a concessão do grau foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário da Mackenzie, como reconhecimento também do papel do chefe do governo na promoção da língua portuguesa em Timor-Leste. Temos então muita alegria e muita honra em poder agradecer a parceria que nós temos há tantos anos com a UNTL, tendo então na figura do Xanana Guzmão a marca desse defensor da língua portuguesa. Sabemos todos, aprendemos muito com as lições do professor Benjamin Corte-Real, a parceria secular das duas línguas, né, que o português ele alimenta o tétum e ajuda, né, na manutenção também das outras línguas nacionais. Acho que é isso. Recorde-se que Xanana Guzmão já foi homenageado com títulos semelhantes por universidades de prestígio em Portugal, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos da América e Singapura. O Presidente da República destaca o papel fundamental das mulheres timorenses na luta pela libertação nacional. Durante os longos anos da resistência, as mulheres timorenses assumiram um papel decisivo na luta pela independência. Na cerimônia que assinalou os 50 anos da Falentil, José Ramos Horta destacou o contributo essencial das mulheres nesse processo histórico. Horta lembrou que as mulheres estiveram não só na linha da frente nos combates, mas também na retaguarda, garantindo apoio às comunidades, assegurando logística e mantendo vivo o espírito de resistência durante os 24 anos de ocupação. O chefe de Estado sublinhou ainda que o papel das mulheres continua a ser essencial na construção do país, embora muitas vezes não receberam o devido reconhecimento. No âmbito das comemorações, o Presidente da República condecorou, a título póstumo, Dulce Cruz, conhecida como Veve Sahe, uma heroína da resistência que sacrificou a vida pela pátria. A homenagem foi feita através do Decreto Presidencial número 83/2025, assinado a 19 de agosto, em reconhecimento do seu contributo histórico. O Instituto Nacional de Estatística revela que a inflação em Timor-Leste subiu 0,2% em julho.
O Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste divulgou esta quinta-feira o índice de preços no consumidor relativo ao mês de julho. Os dados apontam para uma inflação de 0,2% face ao mês anterior, invertendo a tendência de deflação registrada em junho. Segundo o presidente do Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste, ou INETEL, Elias dos Santos Ferreira, a subida dos preços foi impulsionada sobretudo pelos grupos de alimentação e bebidas nas alcoólicas, transportes e manutenção do lar. O Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste, Ministério das Finanças, o lançamento do índice de preços consumidores. Este mês registramos uma inflação de 0,2%, contrastando com a deflação de 0,1% verificada em junho. Este aumento deve-se em grande parte à subida dos preços no grupo da alimentação, especialmente em produtos como legumes, arroz, frutas, óleo, leite, queijo e ovos. Apesar do cenário de inflação, alguns grupos como álcool e tabaco, vestuário e comunicação registraram quedas nos preços. Sasam balu ni bemaka itahetan deflação liliu ia bulan julho dane. O relatório detalha que os alimentos e bebidas não alcoólicas subiram 0,7%. O destaque vai para os legumes com 1,8%, o arroz 0,9%, a fruta 1,2%, o óleo 0,5% e laticínios 0,2%. O grupo dos transportes registrou um aumento de 0,4% e a manutenção doméstica subiu 0,1%. Em contrapartida, registraram-se quedas nos preços do álcool e tabaco com menos 2,1%, vestuário e calçado com menos 0,5% e comunicações com menos 0,2%. A variação homóloga, ou seja, entre julho de 2024 e julho de 2025, foi de 0,3%, refletindo uma tendência de estabilidade nos preços a médio prazo. O novo embaixador do Brasil em Timor-Leste, Ricardo Lustosa Leal, apresentou as cartas credenciais ao presidente da República, José Ramos Horta. Na cerimônia, o diplomata destacou o reforço da cooperação entre os dois países. O Brasil e Timor-Leste reafirmaram os fortes laços de amizade e cooperação. Ramos Horta desejou sucesso ao diplomata brasileiro e sublinhou a importância de fortalecer as relações bilaterais em áreas estratégicas. O chefe de Estado afirmou que Timor-Leste valoriza a longa amizade com o Brasil, uma parceria enraizada na solidariedade e nas aspirações comuns. Acrescentou que pretende reforçar a cooperação em setores de interesse, promovendo o desenvolvimento sustentável e os laços entre os povos. O presidente manifestou confiança de que, sob a liderança do novo embaixador, as relações bilaterais continuarão a crescer, contribuindo para a paz e a prosperidade de ambas as nações. Ricardo Lustosa Leal é diplomata de carreira com a experiência em várias missões do Brasil no Vaticano, em Cabo Verde, em Londres e em Ramalha. Ao longo de sua trajetória, foi distinguido pelo mérito dos serviços prestados e contribuiu para publicações acadêmicas. Desde o estabelecimento das relações diplomáticas, em maio de 2002, Timor-Leste e o Brasil têm aprofundado a cooperação em áreas como educação, saúde, defesa, agricultura e administração pública. O Brasil desempenhou ainda um papel relevante no setor da justiça e no ensino superior, incluindo a criação de um programa de mestrado na Universidade Nacional Timor-Leste. Bombeiros portugueses escapam por pouco depois do seu veículo ter sido atingido pelas chamas.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil informou que um bombeiro português sofreu queimaduras graves num dos vários incêndios florestais que estão a devastar as regiões centro e norte do país, quando o fogo mudou repentinamente de direção e consumiu o veículo de combate às chamas. Um vídeo transmitido pelo canal português CMTV mostra pelo menos 3 bombeiros na zona de Valverde a fugir das chamas que avançavam rapidamente, alimentadas por fortes rajadas de vento, acabando por abandonar o veículo. Um helicóptero médico foi mobilizado para o local para prestar assistência à vítima, identificada pelas autoridades como o condutor do caminhão de bombeiros. Pelo menos 3 pessoas morreram na semana passada em consequência dos incêndios florestais em Portugal. Segundo as estimativas do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, os fogos já consumiram 274 mil hectares de vegetação, quase o triplo da média anual registrada entre 2006 e 2024. Este é já o pior ano de incêndios florestais em Portugal desde 2017, ano em que 2 grandes fogos em junho e outubro causaram a morte a mais de 100 pessoas na região centro. Grande parte do sul da Europa enfrenta atualmente uma das piores épocas de incêndios das últimas 2 décadas. A vizinha Espanha continua também a combater vários incêndios de grande escala nas regiões oeste e norte do país após uma onda de calor de 16 dias que terminou na passada segunda-feira. A área árida em Espanha já ultrapassa os 400 mil hectares, a maior registrada desde 2006. Polícia resgata cães de incêndio em Portugal no pior verão de fogos das últimas 2 décadas. A polícia portuguesa resgatou uma matilha de cães de um incêndio florestal na Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra. O Ministério da Administração Interna informou que o governo português alargou o estado de alerta a todo o território nacional devido ao risco extremo de incêndio. Segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, os fogos em Portugal já consumiram mais de 200 mil hectares desde o início do ano, mais de 4 vezes a média registrada para o mesmo período entre 2006 e 2024. Até agora, 2 pessoas perderam a vida. O sul da Europa está a atravessar uma das piores épocas de incêndios florestais das últimas 2 décadas, com Portugal e a vizinha Espanha entre os países mais afetados. Brasil rejeita a investigação dos Estados Unidos da América e apela à arbitragem na OMC. O governo brasileiro apresentou a sua resposta formal à investigação da Seção 301 dos Estados Unidos da América, rejeitando as acusações de práticas comerciais consideradas irracionais ou discriminatórias. Na sua posição oficial, o Brasil enfatizou que a Seção 301, um instrumento previsto na Lei do Comércio norte-americana de 1974, funciona de forma unilateral e contraria os princípios do comércio multilateral. A investigação norte-americana foi iniciada em julho com alegações de que as políticas de comércio digital e as estruturas tarifárias do Brasil dificultam ou restringem o comércio com os Estados Unidos. O Brasil contestou estas acusações, defendendo que as suas práticas estão alinhadas com as normas do comércio internacional e acrescentou que o persistente excedente comercial dos Estados Unidos nas trocas com o Brasil enfraquece a base das denúncias. Na sua réplica, o governo brasileiro criticou ainda a utilização da Seção 301, considerando-a uma ferramenta que compromete o sistema multilateral e apelou à resolução da disputa através da arbitragem no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Moçambique determinado a reforçar cooperação com a China. Segundo o presidente moçambicano Daniel Chapo, Moçambique está empenhado em estreitar os laços de cooperação com a China em vários domínios. Em entrevista exclusiva ao grupo de mídia da China, transmitida na sexta-feira, o chefe de Estado destacou a amizade histórica entre os 2 países, uma relação que começou ainda antes do estabelecimento formal de relações diplomáticas há 50 anos. É uma excelente iniciativa, daí que eu acho que esta visão do presidente Xi Jinping é uma grande visão para os próximos anos. Portanto, nós achamos que a China está com um grande líder e com a liderança do presidente Xi Jinping, que é bastante atencioso ao desenvolvimento africano e em particular de Moçambique, sem margem de dúvidas que esta cooperação que conversamos aqui do setor da agricultura, do setor da indústria, do turismo, da indústria extrativa,
de energia, infraestruturas. Vamos incrementar cada vez mais para que a nossa relação de cooperação e amizade continue a produzir frutos concretos para os nossos dois países, os nossos dois povos. O presidente Chapo reafirmou assim o compromisso de Moçambique em aprofundar a colaboração com a China em diversas áreas estratégicas, destacando a importância desta parceria para o desenvolvimento mútuo. Foram as informações de hoje, voltamos no próximo sábado. Até lá!